Acompanhe os assuntos em destaque nesta edição da PCD TV. A leitura científica como hábito do cirurgião dentista. EAP mantém campanha de ajuda aos nordestinos. Está no ar mais uma APCD TV. Boa noite. A Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas e a campanha contra a fome em conjunto com a LBV. O objetivo é ajudar as famílias nordestinas que sofrem com a seca e consequente falta de alimento. Veja o que diz o Dr. Luiz Mamed, diretor do Departamento de Saúde Coletiva da APCD. Não podíamos nos furtar e ficar alheios ao que está acontecendo com os nossos irmãos do Nordeste. Então a APCD resolveu tomar uma iniciativa de uma campanha de arrecadação de alimentos, uma coisa muito séria, numa parceria com a LBV, Legião Brasileira de Boa Vontade, que vai se encarregar de fazer chegar até o Nordeste esses alimentos. A APCD se encarrega de fazer a arrecadação desses alimentos e a LBV vai fazer a distribuição. Então a gente está solicitando a todos os colegas, os cirurgiões dentistas, os nossos amigos da APCD, que por favor enviem alimentos não perecíveis, um saco de arroz, um saco de açúcar, de sal, uma lata de algum tipo de alimento que não seja perecível, né? E encaminhem isso para a APCD. Como vocês podem fazer chegar isso à APCD? Na nossa sede, na Praça Campo de Bagatelle, número 100, o telefone é 6959-3022 com Jussara. A reciclagem profissional pode acontecer de inúmeras maneiras. Na prática diária, em cursos de atualização, congressos. Mas o cirurgião dentista, preocupado com a renovação científica, sabe que a leitura deve ser um hábito permanente. É sobre este assunto a nossa mesa redonda de hoje, com a coordenação do Dr. João Humberto Antoniazzi. Boa noite, telespectadores. Estamos aqui na nossa mesa de debates da PCD TV pela Rede Vida, recebendo hoje a coordenadora científica da nossa PCD TV, que é a professora Helenice, e o nosso amigo e editor do nosso livro de endodontia, que é o Milton Hatch, da editora Artes Médicas, que tem colaborado enormemente conosco, tanto ao nível pessoal, quanto e inclusive do ponto de vista da APCD, fazendo uma integração quer nos congressos internacionais de odontologia, quer agora junto com a IAP. E nós estamos aqui para debater exatamente isso. O quanto é que nós, cirurgiões dentistas, lemos? O quanto nós devemos ler? O quanto é que isto é importante, Helenice, na educação continuada do cirurgião dentista? Onde buscar essas informações? Nos livros, nas revistas, na internet? Como é que nós podemos trabalhar esses aspectos que são fundamentais? É importante ler, Nice? Sem dúvida nenhuma. A leitura é um dos instrumentos, né? A leitura, enfim, o livro, né? É um dos instrumentos. Evidente que você pode ter todo uma outra via de informação através da internet, até de cursos e etc. Mas o livro, sem dúvida nenhuma, é o fundamental, é o primordial na formação de um profissional, por excelência. Bem, veja bem, talvez o que podemos dizer é o seguinte, que o livro permite, pela sua perenidade, né, ele é perene, ele está ali sempre presente, a possibilidade de você, ao ler, ter a chance de refletir e retomar novamente isso. Como é a visão de um editor, de alguém que precisa vender livros para sobreviver, mas sobretudo porque tem uma missão, né? Não é só um problema de sobrevivência, né? Como é a visão de um editor na área odontológica, por exemplo? Primariamente, é necessário dizer o seguinte: o livro é ainda o melhor meio de comunicação científica disponível, justamente pela praticabilidade, que a gente pode levá-lo a qualquer local, pode consultá-lo em qualquer local. E o volume de informação, apesar de termos hoje em dia outros meios de fazer chegar a mensagem científica, tipo internet, tipo revistas, tipo newsletter, outros tipos de informação, o livro ainda continua sendo primordialmente o método de eleição.
para se adquirir conhecimento rápido e fácil. E na sua experiência como editor, né, na área odontológica, como tem sido a sua percepção dos títulos que têm sido publicados? Quer dizer, se você fizer uma retrospectiva aí do tipo 10, 15 anos atrás, a quantidade de títulos, portanto de livros, né, editados anualmente foi melhorando, melhorou a qualidade dos livros? Com certeza, com certeza. Quando vocês eram alunos, provavelmente estudaram por muitos textos em outros idiomas. Estudavam muito por textos em espanhol, textos em inglês. Não havia interesse dos editores brasileiros em publicar para o mercado do cirurgião dentista. O que aconteceu nos últimos 10, 15 anos foi justamente a evolução, o interesse das editoras nacionais em fazer publicações para o cirurgião dentista brasileiro. E o que se tem percebido através dos tempos é que a qualidade, tanto cientificamente como qualitativamente a nível de produção gráfica, as obras estão subindo cada vez mais de qualidade. E o que temos hoje em dia é isso aqui. Ou seja, abre-se um livro hoje em dia feito no Brasil e o padrão que se encontra de impressão é semelhante a qualquer publicação de nível internacional. Ilustrações a cores, qualidade de impressão, como se fosse feito ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer outro ponto do mundo que tem tradição científica e a nível de publicação. Certo. Me parece que uma das coisas que nós poderíamos afirmar não é somente, quer dizer, é óbvio que se nós temos uma oferta maior e uma disponibilidade maior de livros, e sobretudo livros escritos na língua mater, né, no nosso caso o português, a comunicação do autor com os seus leitores será muito mais adequada, muito mais coerente, muito mais próxima, né, em termos de linguagem, em termos das formas pelas quais as pessoas se comunicam. Mas eu gostaria de saber da Anice o seguinte: durante o Congresso de Odontologia, agora em janeiro, no nosso 18º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, nós fizemos uma pesquisa, né, encomendamos uma pesquisa. E como é que pôde ser percebido esse processo de leitura pelos nossos congressistas? Bem, foi surpreendente porque nós sempre tivemos uma sensação, até passado pelos próprios editores, de que a classe não era uma classe afeita à leitura, principalmente de livros técnicos. E nos surpreendeu o fato de que nessa pesquisa ficou demonstrado que a grande maioria lê pelo menos uma revista de nível científico e pelo menos um livro técnico mensalmente. Então isso foi surpreendente, porque até nós mesmos não tínhamos esse dado. Então, eu gostaria até de estar falando isso com o Milton, assim, que existe essa discrepância entre o mercado editorial com uma análise que a gente está fazendo agora, que o dentista realmente lê. E tem um outro dado, Milton. Com o provão, uma das questões, né, que foi formulada no provão era quanto que o aluno lê. E o resultado foi o seguinte, que a classe odontológica é de todos os profissionais, em termos universitários, que mais lê. Então, o aluno de odontologia, comparado com o aluno de outros cursos, é o que mais lê. Então, tem esse dado aí, essa discrepância entre o mercado editorial com essa análise que nós estamos fazendo agora. Na realidade, até eu fico um pouco surpreso com a sua informação, porque, na realidade, o que ocorre no mercado é o seguinte. Publica-se atualmente no Brasil em torno de 80 a 90, chegando quase a 100 novos títulos por ano na área odontológica em português.
As tiragens médias oscilam entre 1.000 e, no máximo, quando já se trata de um best-seller, em torno de 3.000 exemplares. O que, para os parâmetros de custo editorial, ainda são muito baixos, o que acaba acarretando um preço de venda muito alto. Porque porque como a tiragem é pequena, tem um custo maior, por unidade. Por quê? Porque o custo de produção gráfica, se formos fazer um exemplar ou 1 milhão, é o mesmo. Então, na realidade, o que acontece é o seguinte, a tiragem é fator determinante para se ter um preço barato. Então, na medida que todos os cirurgiões dentistas consumirem mais livros e as tiragens forem aumentando de 3.000 para 5.000, para 10.000, ou para outros países que, aliás, para compararmos com os Estados Unidos, que as tiragens chegam a 15 a 20 mil, então o custo de produção cai a níveis muito baixos. Então, um livro que normalmente seria vendido a R$100 poderia ser vendido pela metade do preço, tornando o livro muito mais acessível para a grande maioria dos cirurgiões dentistas. Consequentemente, nós precisamos incentivar que os nossos colegas comprem bastante livros. Exato. E, consequentemente, se leia muito. Em função disso, não só terão uma literatura à sua mão, disponível para consulta, para ter roteiro de trabalho e assim por diante, mas isso também vai permitir com que o preço do livro diminua. O que acaba beneficiando toda a classe. Certo. Muito bem. Em função desses aspectos, né, a PCD, e aqui a nossa PCD TV é um veículo de divulgação importante, a PCD, enquanto tal, ela tem se preocupado com esse aspecto da leitura dos nossos colegas cirurgiões dentistas. E, através da IAP, eu sei que fez uma parceria junto a Artes Médicas e uma parceria mobilizadora por parte dela, a PCD, por parte da Escola de Aperfeiçoamento Profissional, a IAP, dos autores, né? Você poderia dar pelo menos uma ideia de como está em andamento esse trabalho conjunto, autores, IAP e Artes Médicas? Nós tivemos uma ideia no ano passado de engajar a IAP, a PCD. Mostra do traumatismo do Luciano aqui, pois por não, favor, aqui. Do meu amigo de Curitiba. Tivemos a ideia de propor à diretoria da PCD e à diretoria da IAP com o seguinte, um projeto de ampla envergadura, no sentido de virmos ao encontro de produzirmos livros baratos, com grande qualidade científica e qualidade editorial. Então, foi feita uma seleção dos melhores autores que tínhamos aqui disponíveis no Brasil e convidamos todos a participar de um projeto editorial de grande envergadura, no sentido de virmos a publicar uma coleção de aproximadamente 30 volumes, onde todas as especialidades odontológicas estivessem contempladas. Então, nós tivemos início agora em janeiro, no Congresso, com o lançamento dos 9 primeiros títulos. Não é? Então, nós temos aqui o livro do Dr. Luciano de Mello, Traumatismo ao Véu Dentário, Trauma dental. Doutora Maria Fidela de Lima Navarro, sobre ionômeros de vidro, Dr. Cid Ferraz, de periodontia, Dr. Guedes Pinto, de odontopediatria, Dr. Luiz Fernando Pegoraro, de prótese fixa, Dr. José Mondelli, proteção do complexo dentino pulpar, e mais um aqui de osseointegração, do Dr. Franciscone, de Bauru, do Dr. Ishaim Baratieri, de restaurações estéticas com resinas. E temos programados para este ano mais 14 volumes, abrangendo todas as especialidades importantes da odontologia. Temos mais obras sobre implantes, temos mais obras sobre periodontia, temos mais obras sobre endodontia. Enfim, vamos fazer uma coleção completa que aborde praticamente quase todos os temas da classe odontológica. E a grande virtude dessa parceria é poder atender
ao cirurgião dentista, tanto o que já está cursando o último ano, como aquele que já é profissional, já está trabalhando, assim como aqueles que já têm certo tempo de formado. Quer dizer, são livros que servem a uma vasta gama de profissionais. Ótimo. Agora, o que significa isso daqui em termos, por exemplo, da IAP e da própria PCD? Significa uma maneira da IAP participar do processo de informação, levando ao dentista o que há de melhor a um preço acessível. São obras todas coloridas, existem livros que têm quase 1000 ilustrações a cores e que têm um preço realmente, se me permite dizer, muito, muito barato em relação aos outros livros do mercado. Inclusive, eu pessoalmente tenho uma experiência muito interessante com artes médicas, e particularmente com seu pai e com o Milton, né? E essa parceria da Artes Médicas e o trabalho da PCD, agora traduzido por esta série IAP-PCD, que está sendo lançada no mercado, ela tem uma tradição que já vinha sendo colecionada ou vista através dos nossos famosos livros de atualização, os livros do Congresso, né? O livro do Congressão, que é esse livro de atualização clínica odontológica, onde os autores, em cada um dos capítulos, normalmente cerca de 20 a 30 capítulos, abrangendo toda a clínica geral, dos cursos de atualizações que são feitos durante o Congresso, tem aqui registrado a cada 2 anos, portanto, na realização do Congresso, e aqui nós temos o livro de atualização do 18º, que aconteceu agora em janeiro, onde, no seu conteúdo, nós temos as coisas mais atuais possíveis em cada uma dessas áreas, né? E este livro tem sido referência, eu tenho encontrado e tenho ouvido dos colegas referências importantes quanto à sua atualização. E, inclusive, todos esses livros constituem hoje obras obrigatórias dos acervos das bibliotecas das nossas faculdades. E é nesse aspecto que eu gostaria que a Helenice pudesse dar aí uma visão de como você está sentindo, né, ou pelo menos imaginando, o processo que as faculdades precisam ter de reafirmarem de uma maneira mais qualificada as suas bibliotecas, criando esse hábito de leitura, né? Isso. Hoje, com essa avaliação, através do Ministério da Educação, em todas as faculdades, né, principalmente a de odontologia, que nós estamos passando agora por esse processo de avaliação, todas as faculdades têm uma preocupação fundamental com a biblioteca. A biblioteca é um dos quesitos mais examinados profundamente por essa comissão de avaliação. Eu faço parte, né, de uma faculdade privada, né, em que posso dizer que até o momento não existia uma preocupação muito grande com a biblioteca, com o acervo da biblioteca. Por quê? Porque nós tínhamos a biblioteca aqui da Universidade de São Paulo, que de uma certa forma dava condições para o aluno, isso, né? E dava condição para o aluno de uma faculdade particular frequentar. Hoje é obrigado, é quase que obrigatório a faculdade particular ter o acervo, um acervo próprio. E que não se permite mais, quer dizer, ou até complementa a parte da biblioteca virtual. Por que eu estou colocando isso? Porque, a princípio, todos nós pensamos que, tendo a biblioteca virtual, portanto, a gente tendo convênio com a Abireme, a gente pudesse suprir o livro. Quer dizer, com essa parceria com a Abireme, por exemplo, a gente pudesse descartar o livro. O que não é verdade. Exige-se hoje uma quantidade de 4.000 títulos, mais ou menos,
Em cada biblioteca. Em cada biblioteca, sendo que precisa ter pelo menos 5, é o mínimo que se espera, 5 volumes para cada aluno. Então, por exemplo, o que acontece? Nós, na nossa faculdade, nós vamos fazer uma reformulação do acervo da biblioteca e nós pegamos o ementário de todas as disciplinas e lá é pedida a bibliografia básica e a bibliografia complementar. E nós tivemos que comprar 3 exemplares da bibliografia básica e pelo menos um exemplar da bibliografia complementar. Se você somar isso com o número de disciplinas, você vai ver o quanto a gente aumentou o acervo da nossa biblioteca. É suficiente? Não, não é suficiente. É evidente que nós estamos caminhando para que nós tenhamos biblioteca cada vez mais completas, com muito mais títulos, com muito mais volumes e etc. Então, eu acho que até pela própria lei de diretrizes e bases e pela flexibilização do currículo, hoje o nosso aluno ele vai ser educado, treinado para a leitura. Né? Eu acho que o que ocorre é que os nossos alunos leem, mas eles não sabem como ler. Não sabem como tirar o maior proveito dessa leitura. Que hoje, com essa nova reformulação até do projeto pedagógico, está se dando bastante ênfase para essa educação do aluno. Então, eu tenho assim, uma grande esperança, né? Eu sou uma pessoa que sou aficionada por livro. Então, eu tenho grande esperança mesmo que o nosso aluno seja um leitor melhor, né? E lendo em maior quantidade, quer dizer, lendo com qualidade e com quantidade, né? E tendo um acervo... Ótimo. E o que seria importante, na realidade, estaria aprendendo a fazer uso da leitura para, posteriormente, aplicá-la no seu consultório. Porque a gente não pode esquecer que o consultório também precisa ter livro de referência. Certo. Existe a necessidade de se ter, dependendo da especialidade do profissional, e ter uma própria biblioteca montada em seu consultório ou em sua residência. Exato. Isso era um tópico que é importante que nós venhamos abordar, da importância de existir um certo acervo em cada consultório. Porque o elenco de moléstias, de doenças, as necessidades que cada dentista precisa ter de uma consulta, muitas vezes imediata, frente ao próprio paciente, ou a necessidade de estabelecer um diagnóstico, faz com que ele tenha o livro à sua disposição ali dentro do consultório, para que ele, consultando o livro, possa oferecer ao paciente uma melhor perspectiva do ponto de vista do diagnóstico correto, de uma proposta terapêutica e até para poder saber da adequação de determinados materiais, determinados medicamentos, de determinadas técnicas a serem utilizadas. Portanto, o livro, né, apesar de toda a modernidade que existe hoje da informática, apesar da comunicação rápida dos jornais e das revistas científicas, o livro, a mim me parece, Milton, uma coisa interessante, que houve um ressurgimento do livro nesses últimos anos, apesar disso tudo. Não só na área odontológica, na área técnica, inclusive na parte, por exemplo, da literatura, dos romances, etc., que é um outro nível de leitura que nós precisamos fazer com que todos nós, profissionais de nível superior, e toda a população comece também a ser mais culta, a ser mais ilustrada, na medida que venham, né, a ler, além do livro técnico, também as outras coisas importantes da vida, né, que é o conhecimento da relação humana, traduzida pelos romances, pelos dramas, né, pelas comédias, pelo livro de lazer, de uma certa maneira, tá certo? E assim por diante, né, que vai um pouco além desses aspectos que nós estamos aqui abordando. O hábito da leitura não é só do livro técnico, tem que ser também da literatura em geral. Lógico, a leitura de lazer. Né? E, por exemplo, hoje nós temos até produções muito interessantes através dos museus,
brasileiros, dos acervos que existem nesses museus de pintura, escultura, de arte sacra brasileira, da época colonial, que são coisas maravilhosas e que ilustrariam o quanto o dentista deixa de ser apenas o técnico de tratar uma cárie para ser uma pessoa humana melhor, não é verdade? Nós que temos aí um pouco essa compulsão de ir à livraria e ficarmos numa livraria consultando muitos livros, sabemos o quanto é gostoso fazer isso e quanto é interessante. E hoje em dia, na realidade, o cirurgião dentista às vezes não precisa nem se deslocar até a livraria. Basta teclar na internet. Ou então, a Artes Médicas atende. Ou então ligar o 0800, daí o livro vai à sua casa sem você sair do consultório. Hoje em dia, nós temos um sistema no escritório em que, se ligando o 0800... Que número? É 0800 55 90 33. O livro... Que é gratuito para todo o Brasil. O Brasil inteiro. O livro está na residência ou no consultório do cirurgião dentista em 48 horas no máximo. Quer dizer, sem sair de casa, ele simplesmente sabendo o que ele quer, se informando com as atendentes, procurando a biografia que ele está necessitando, as pessoas vão lhe dar informação e vão atendê-lo em apenas 48 horas. Ou seja, a pessoa não precisa mais nem se deslocar à livraria. Ah, mas é tão gostoso ir na livraria. Eu também gosto, adoro. Eu gosto muito. Ficar fuçando, né? É muito gostoso. Só que acontece o seguinte, às vezes existem pessoas que não têm tempo para isso. Sim. São profissionais que trabalham até tarde, ou então às vezes moram em municípios distantes, que sequer têm uma livraria. Sim. Então, na realidade, a livraria é virtual mesmo. Ou se busca na internet, ou se busca em alguns serviços 0800. Certo. Que bom. Eu estou percebendo que, apesar da nossa angústia, eu como docente, inclusive igualmente com a Helenice, dessa preocupação de que as pessoas não leem, etc., né? Nós estamos descobrindo que, de uma certa maneira, existe o hábito da leitura, existe, de uma certa maneira, assim, facilidades hoje, né, Antoniazzi, de custo, sim, né? Tá mais fácil, hoje. Da própria língua. Mais acessível. Da própria língua. O livro é mais bonito. É mais bonito, ele é mais interessante do ponto de vista gráfico. Antigamente nós não tínhamos essa tecnologia de aplicar cores, era muito cara. Hoje em dia esse custo barateou muito, então ele se tornou extremamente acessível e bonito. Muito bem. Não é? Assim, me parece que um dado fundamental é que, além do aspecto espontâneo de ir na busca de um livro para poder conhecer melhor uma determinada técnica, se aprofundar numa determinada especialidade com um livro atual e assim por diante, é que cada um dos nossos colegas, e isso também vale até para os nossos telespectadores não cirurgiões dentistas, nas suas leituras de outra natureza, que nós tenhamos uma aprendizagem própria de como ler, para que da leitura nós possamos extrair o máximo de informações, o máximo daquilo que possa nos ajudar em fazer da nossa profissão um exercício cada vez melhor para o nosso paciente. Então, é fundamental que as nossas faculdades e mesmo as nossas associações comecem a formar grupos de leitura dentro da própria associação. Não seria uma boa ideia a IAP, por exemplo, ter grupos de leitura? Vamos formar um grupo de leitura da literatura referente, por exemplo, a tratamento conservador da polpa, pensando de vários livros, vários capítulos referentes a isso e aprendendo a ler criticamente e disso discutindo isso em grupo. Discutindo isso em grupo. Para um melhor aproveitamento. Às vezes uma pessoa lê determinado texto e não consegue entender o que outra pessoa entendeu. Então, isso discutindo se consegue... O que eu quis colocar com essa mais. reformulação curricular é exatamente isso. Por exemplo, hoje, dentro das faculdades, faz parte até como parte integrante do currículo a leitura, como ler, ensinar o nosso aluno a ler, a pesquisar através da leitura, enfim. Quer dizer, é uma preocupação que antes a gente não tinha em relação a isso. Muito bem. A produção já está me avisando que nós estamos com o nosso tempo, como sempre acontece, estourando. E nós estamos aguardando a todos vocês na próxima terça-feira,
às 21h30 pela Rede Vida, para ver novamente a nossa PCD TV. Boa noite. Bem, a PCD TV fica por aqui, mas semana que vem você já sabe, nós temos um encontro marcado. Terça-feira que vem, 9h30 da noite, aqui pela Rede Vida de Televisão. Para você, boa noite e até lá.